Imagine um jovem lançado em um poço escuro, traído por aqueles que mais confiava, seus próprios irmãos, enquanto o sol ardente do deserto testemunhava o início de uma jornada que mudaria o destino de uma nação. Essa é a história de José, um homem cuja vida foi marcada por sonhos proféticos, escravidão e redenção. Jacó tinha 12 filhos, mas José, nascido de Raquel, a esposa que ele mais amava, recebia um tratamento especial. Aos 17 anos, José cuidava dos rebanhos com seus irmãos, mas sua relação com eles era tensa. Ele relatava a Jacó os erros que via neles, o que alimentava o ressentimento. Para piorar, Jacó deu a José uma túnica colorida, um símbolo de favoritismo que os irmãos interpretaram como arrogância. A tensão cresceu quando José compartilhou 2 sonhos que tivera. No primeiro, ele viu os feixes de trigo de seus irmãos se curvando ao seu feixe. No segundo, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Seus irmãos entenderam que os sonhos sugeriam que José os governaria, e o ódio deles se intensificou. Até Jacó repreendeu o jovem por sua ousadia, mas guardou aquelas palavras no coração, intrigado com seu significado. Um dia, Jacó enviou José para verificar como estavam seus irmãos, que pastoreavam os rebanhos em Siquém e depois em Dotã. Ao avistá-lo de longe, os irmãos tramaram matá-lo. Rúben, o mais velho, sugeriu que não derramassem sangue, propondo jogá-lo em um poço seco para que morresse naturalmente. Assim fizeram, tirando sua túnica e lançando-o na escuridão do poço. Enquanto comiam, uma caravana de ismaelitas passou, e Judá, outro irmão, sugeriu vendê-lo como escravo por 20 moedas de prata. José foi levado ao Egito, e os irmãos mancharam a túnica com sangue de cabrito. Fizeram Jacó acreditar que ele fora devorado por uma fera. O patriarca chorou inconsolavelmente, recusando qualquer consolo. No Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial do faraó. Ele prosperou na casa de seu senhor, que reconheceu sua habilidade e o colocou como administrador de todos os seus bens. Deus estava com José, abençoando tudo o que ele fazia. Mas a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. José recusou, fiel aos princípios que o guiavam e ao temor a Deus. Furiosa com a rejeição, ela o acusou falsamente de tentar abusar dela, mostrando a capa que José deixara ao fugir. Potifar, enraivecido, mandou prendê-lo. Na prisão, José não perdeu a fé. O carcereiro notou sua integridade e o colocou como responsável pelos outros prisioneiros. 2 homens importantes, o copeiro e o padeiro do faraó, foram presos com ele. Cada um teve um sonho, e José, com a ajuda de Deus, interpretou-os. Ao copeiro, disse que seria restaurado ao seu cargo em 3 dias. Ao padeiro, que seria executado. Tudo aconteceu como José previu, mas o copeiro, ao ser libertado, esqueceu-se dele. 2 anos depois, o faraó teve 2 sonhos perturbadores. 7 vacas magras devoravam 7 vacas gordas, e 7 espigas secas consumiam 7 espigas cheias. Nenhum de seus sábios conseguiu decifrá-los. Então, o copeiro lembrou-se de José e falou dele ao faraó. José foi tirado da prisão e levado ao palácio. Ele explicou que os sonhos eram um aviso de Deus. 7 anos de fartura seriam seguidos por 7 anos de fome extrema. Sugeriu que o Egito armazenasse alimentos durante a abundância para sobreviver à escassez. Impressionado, o faraó nomeou José como governador, dando-lhe autoridade sobre todo o país, um anel, vestes finas e o nome de Zafenate-Paneia. José tinha 30 anos. Durante os anos de fartura, José supervisionou a coleta de grãos, enchendo os celeiros do Egito. Ele se casou com Azenate, filha de um sacerdote. Teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando a fome chegou, o plano de José salvou o Egito e atraiu povos de terras vizinhas, incluindo seus irmãos, que vieram de Canaã em busca de alimento. Os irmãos não reconheceram José, agora um homem poderoso, mas ele os identificou imediatamente. Testou-os acusando-os de espionagem e exigindo que trouxessem Benjamim, o caçula, para provar sua história. Deixou Simeão preso como garantia e os mandou de volta com grãos. Jacó relutou em enviar Benjamim,
mas a fome os forçou a retornar. José os recebeu novamente, emocionado ao ver Benjamim, mas manteve sua identidade oculta. Mandou esconder um copo de prata na sacola de Benjamim e os acusou de roubo. Judá implorou pela vida do irmão, oferecendo-se como escravo em seu lugar. Comovido pela mudança nos corações de seus irmãos, José não pôde mais se conter, e então revelou quem era de verdade, perdoando-os e dizendo que Deus transformara o mal que lhe fizeram em bênção. Disse que foi para salvar muitas vidas. Choraram juntos reconciliados. Ele os enviou para buscar Jacó e toda a família, oferecendo-lhes terras em Gósen, no Egito. Jacó, ao saber que José estava vivo, partiu com seus 70 descendentes, abençoado por Deus em uma visão noturna. No Egito, Jacó reencontrou José após anos de separação. Viveu ali por 17 anos, morrendo aos 147 anos. José cuidou do sepultamento de seu pai em Canaã, conforme seu desejo. Após a morte de Jacó, os irmãos temeram que José se vingasse, mas ele os tranquilizou, afirmando que os sustentaria. José viveu até os 110 anos, deixando um legado de fé e perdão, com a promessa de que Deus um dia levaria seu povo de volta à terra prometida. E agora, o que você acha da jornada de José? Deixe nos comentários como essa história de traição, resiliência e redenção te inspirou.